A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é evangelista irmão Gilmar, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em São José. Também sou conhecido como, no meio militar, Sargento Nascimento, tá certo? E aqui estamos para trazer para os nossos amados irmãos, ouvintes, aonde esta mensagem chegar, né? Trazer a palavra de Deus. No programa, numa parceria da UMESC com a PRASC, o programa A Palavra. Temos ali o nosso site, o MESC, União dos Militares Evangélicos de Santa Catarina, e convidamos você a visitar e se inteirar dos nossos trabalhos. É de suma importância que você se preocupe com a sua salvação, tá certo? Você ouça a palavra de Deus e dê crédito a esta palavra, porque o Senhor mesmo disse que o seu mandamento é a vida eterna, tá certo? É da vontade de Deus que todos se salvem, chegando ao pleno conhecimento da verdade. Essa palavra. Mas vamos ver que o único meio do homem se salvar é se ele ouvir esta palavra e nela crer. Certo? Em João 8,47, Jesus disse: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Então, aqui estamos nesta manhã. Eu gostaria de ler com você Mateus capítulo de número 4, versículo 17. Então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja que no começo do ministério do mestre, ele não saiu a pregoar que amava todo mundo, que iria salvar todo mundo. Não. No início do seu ministério, o Senhor Jesus foi incisivo. Arrependei-vos. O que falar de arrependimento? Mudança de concepção. Os ouvintes do Senhor Jesus estavam apegados às boas obras, à religiosidade. Eles estavam apegados ao seu próprio comportamento, se julgando melhores do que os outros. Essa é a verdade. Jesus, reiteradas vezes, ele repreendeu veementemente a atitude hipócrita dos escribas e fariseus, que condenavam o povo e se auto-justificavam. Tá certo? Por isso Jesus disse para eles: arrependei-vos. A mesma mensagem que o seu precursor, o profeta João Batista, vinha dizendo: arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. A árvore está tratando de pessoas, é uma figura de linguagem. O machado é juízo. Não vou entrar no mérito da questão, mas toda a Bíblia ela é cheia de figuras, símiles, parábolas, sombras, e nós precisamos entender. Mas, para que você saiba, o machado já está posto à raiz das árvores. Todo homem que vem ao mundo, ele vem sobre a condenação do pecado. Lá no Éden, Deus condenou toda a raça humana. Ele disse: és pó e ao pó tornarás. E eu quero dizer para você que sobre nós ainda pesa essa sentença. Somos pó e ao pó tornaremos. Tem gente que vive pensando que vai viver aqui, sei lá 1000 anos. Mas não, a nossa vida é como um vapor. É como um conto ligeiro, diz a Bíblia. Por isso, a urgência da mensagem: arrependei-vos. O que é arrependimento? Mudança de concepção. Parar de confiar nos teus esforços, na tua religiosidade e olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Tá certo? É isso que nós viemos pregar aqui. Certa feita, lá em João capítulo 6, Jesus falava a respeito de salvação, a respeito do reino de Deus. Os homens já queriam saber que obras iriam fazer para poder ter acesso a esse reino. Jesus, de maneira direta, disse: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Deus enviou. Ele falava dele mesmo. Crer no Senhor Jesus Cristo é o único meio do homem herdar o reino de Deus. Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2. O único meio do homem se tornar filho de Deus é se ele receber Cristo como Senhor. Está lá em João 1,12. O homem precisa do arrependimento, queridos. Parar de confiar na sua religiosidade, na sua bondade, nas suas obras e se voltar, porque isso é arrependimento, mudança de concepção, e se voltar para o Senhor Jesus Cristo. Tomar posse da vida eterna, porque, como eu disse, o seu mandamento é a vida eterna, tá certo? Há uma necessidade de arrependimento.
os homens se renderem aos pés de Cristo e tomarem posse da salvação. Por isso nós estamos aqui, né, às segunda-feira, juntamente com os nossos parceiros aqui da UMESC. Você precisa dessa palavra aqui. Tá? João 14, 21. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os observa, esse é o que me ama. O meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Aquele que tem os mandamentos. E qual é o mandamento para a salvação? Está lá em 1 João 3, 23. Ora, o seu mandamento é esse: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. É bem simples. É o start de uma vida de comunhão com Deus. Jesus foi claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém exclui toda e qualquer outra possibilidade. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu fiz isso há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos eu ouvi essa palavra e me rendi ao único Senhor, único Salvador, Jesus Cristo, meu Salvador. E aqui estamos também para falar para você, para que você conheça o Senhor Jesus Cristo e sirva-o de coração íntegro e de alma voluntária. Não pode ficar dividido. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Cristo e ao pecado ao mesmo tempo. Tem que ter uma mudança de vida. E essa mudança, está aqui, ó, a palavra de Deus. Quando você conhece o Senhor Jesus e se rende a Ele, você é salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como você vai conhecer? Jesus disse: examinai as Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim. Lá em Lucas, Jesus disse que Moisés, os Salmos, os profetas, todo o Antigo Testamento já testificava dele. E hoje nós temos o Antigo e o Novo. João capítulo 21, ele disse que Jesus operou tantos milagres naquela época, tantos milagres, que se fossem escritos não caberiam nos livros desse mundo. Óbvio que é uma figura de linguagem, né? Mas para nós termos uma ideia do que Jesus operou naquela época. Mas ele disse: mas estes foram escritos. O que aqui está escrito, que você lê que Jesus fez, eles têm um propósito. Mas estes foram escritos para que creais que Jesus é o Filho de Deus e crendo neles tenham vida no seu nome. Então você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa dar importância à palavra de Deus. Parar de correr atrás do vento, ocupar o seu tempo com coisa nenhuma, com coisa que não traz nenhum benefício para ti nem para a tua família. Você precisa se voltar para o Senhor. Ele é rico, misericordioso, longânimo, compassivo, ele perdoa pecados e dá vida eterna. E Jesus ainda disse: vida e vida abundante. As coisas não estão bem, meu amigo. Sem Deus, nada podemos fazer. E o único meio de nós termos Deus é estando em Cristo. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 12, que quem não dá crédito a esta palavra está sem Deus e sem Cristo no mundo sem esperança. Essa é a realidade do mundo, não se engane. O mundo jaz no maligno. O que há no mundo? Disse João na sua primeira carta: concupiscências dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. É isso aí que tem no mundo. O mundo e as suas concupiscências passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, esses permanecem para sempre. E qual é a vontade de Deus? Eu falei no começo. A vontade de Deus é que você ouça a palavra de Deus e creia em Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Você tenha vida e vida abundante, foi o que disse Jesus. Vida e vida abundante. Porque nós estamos em Cristo, não é só para essa vida. Estamos em Cristo para a vida eterna. Mas eu reconheço o quanto o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado, tem nos dado poderosos livramentos, tem operado maravilhas nas nossas vidas, na minha, dos meus irmãos que me ouvem, dos meus irmãos da UMESC. Por isso, nós somos, o apóstolo Paulo mesmo diz, nós somos devedores a todos os homens. Eu, tendo conhecimento desta poderosa salvação, eu não posso me calar. Sou devedor a todos os homens, disse Paulo. Enquanto eu puder, eu anuncio Cristo como Senhor, para que você seja salvo, para que você se liberte. Nós temos uma passagem em João capítulo 3 a respeito de Nicodemos, o mestre da lei do judaísmo. Ele foi ter com Jesus à noite
E ele disse: mestre, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus disse: Nicodemos, é necessário nascer novo. Se tu não nascer novo, não vais entrar no reino dos céus. Mas como nascer novo? Nicodemos não entendeu, embora estava previsto no Antigo Testamento, né? Ele podia não conhecer tudo, mas não podia ficar muito espantado, porque ele também não se deu o trabalho de estudar. Tanto que Jesus chamou a atenção dele: mas como tu és mestre de Israel, não sabe disso aí? E Jesus explicou para ele: o novo nascimento se dá pela água e pelo Espírito. A palavra de Deus e o mover do Espírito Santo nesta palavra divinamente inspirada gera uma nova criatura. Deixa de ser carnal e passa a ser espiritual. O que é ser carnal? É se justificar pelas obras humanas, os rudimentos do mundo, mandamento de homens. Isso é andar na carne. Andar na carne é se justificar a si mesmo, achando que é bom. Podemos até ser bons. Tomara a Deus que sejamos bons pais, bons profissionais de segurança. Eu particularmente fui, graças a Deus, um bom policial militar. Vim para a reserva, né, olhando para trás, feliz que cumpri bem com a minha missão. Quem me conhece sabe. Oxalá que sejamos bons, honestos. Mas eu digo para você, isso não é suficiente para herdar o reino de Deus. Porque pela ótica divina, ainda que somos bons pais, bons profissionais, nós necessitamos nos arrepender e reconhecer Cristo como Senhor. Porque se eu tentar me justificar a mim mesmo, Cristo morreu em vão por mim. E nós sabemos que não foi com ouro e nem com prata, disse Pedro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Mas fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nicodemos teve que saber o que era nascer novo, ser gerado por uma semente incorruptível. Esta palavra aqui, queridos. Essa palavra, disse Pedro, é a semente incorruptível que gera novas criaturas, filhos para Deus, que herdarão a eternidade em glória um dia. Terão vida e vida abundante aqui e habitarão na eternidade um dia com o Senhor. Porque sobre eles, aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Não pesa mais sobre eles a condenação do pecado. Por isso eu deixo para você esta palavra nesta segunda-feira. Medite, tá certo? Busque, temos o nosso telefone, ligue para nós, se interesse pela salvação da tua alma antes que seja tarde. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Dito isso, há um limite de tempo aí. Buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Nós não sabemos o dia de amanhã, amanhã basta o seu mal. Morrer, queridos, é rapidinho assim, ó. Disse Jonatas, filho do rei Saul, estamos a um passo da morte. Por isso, disse o apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7. Graças a Deus por Jesus Cristo, meu Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, tome posse da salvação. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, te socorra. O Senhor te abençoe. O Senhor te fortaleça. Abre os teus ouvidos, os teus olhos para esta poderosa palavra. O Senhor te livre na hora da tentação. O Senhor te socorra, te livre de toda obra má e te conduza salvo para o seu reino celestial. Assim nós oramos nesta manhã pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos, pelos nossos companheiros aqui da Prasc, da rádio, todos que colaboram para o bom andamento deste trabalho, desta obra, que é a evangelização através deste programa A Palavra. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.